Olá a todos! O continente da Antártida é o lugar mais frio da Terra e é verdadeiramente um freezer, onde 90% do gelo do planeta está concentrado. Quem mais pensaria em se aventurar neste continente desafiador? Provavelmente, apenas cientistas. E lá eles encontram coisas inimagináveis. Hoje vamos falar sobre as descobertas misteriosas e surpreendentes feitas pelos pesquisadores no interminável gelo branco do continente. Mundo perdido. A Antártida é um continente. Ou seja, ele se ergue sobre o oceano, mas na realidade é parte da terra firme. No entanto, devido às baixas temperaturas, este continente está coberto por uma espessa camada de gelo. Em certo momento, os cientistas tentaram olhar abaixo da camada para confirmar o que aconteceu no passado na Antártida e entender a topografia sob o gelo. A maneira mais simples de fazer isso era enviar aviões equipados com radares, mas a Antártida é tão vasta que essa abordagem se mostrou difícil. Por outro lado, imagens de satélite estavam mais facilmente disponíveis e foram combinadas com levantamentos parciais de ecossondagem de rádio realizados na região. Imagine que você tem um punhado de nozes e as cobre com chocolate. Mesmo que o chocolate endureça e se solidifique, a partir da forma de chocolate, é possível discernir a forma dos pedaços de nozes. Da mesma forma, na Antártida, os cientistas previram, a partir da forma do gelo, a existência de uma cordilheira do tamanho da Bélgica sob a camada de gelo do leste da Antártida. Antigamente, aqui fluíam rios, florestas cresciam exuberantes e animais habitavam. No entanto, aproximadamente 34 milhões de anos atrás, tudo mudou. O continente congelou e este mundo deixado para trás desapareceu. Este lugar era realmente maravilhoso. Atualmente, a temperatura média na Antártida é de menos 49 graus Celsius. No entanto, há 90 milhões de anos, o clima era semelhante ao da Itália. Isso é deduzido a partir dos fósseis, marcas de folhas e raízes encontrados quando os cientistas perfuraram o fundo do mar, bem como por vestígios de incêndios florestais. Você consegue imaginar uma floresta tropical exuberante, com dinossauros caminhando entre as árvores? Os sons misteriosos registrados pelos cientistas na plataforma de gelo Ross parecem ser semelhantes às vozes dos xamãs de alguma tribo. Além de serem sons estranhos para nós, eles não podem ser ouvidos pelos nossos ouvidos desprotegidos, sem nenhum equipamento especial. Quando o canto do gelo foi gravado, os pesquisadores perfuraram um buraco de 2 metros no gelo e instalaram sensores de alta sensibilidade em seu interior. Eles registraram um som com uma frequência de 5 Hz, ou seja, com 5 ciclos de onda por segundo. Isso foi um evento inesperado, mas posteriormente tudo ficou claro. Quando o vento sopra sobre o gelo, sua superfície vibra, e é assim que o gelo emite esse tipo de canto. Pirâmides. As pirâmides não são exclusivas do Egito, elas são encontradas em diversos lugares ao redor do mundo. Essas notáveis estruturas estão envoltas em lendas e rumores. Pessoas que gostam de histórias fictícias e rumores tendem a associar as pirâmides com civilizações alienígenas, e a cada nova descoberta de pirâmides, essas especulações só aumentam. Vocês já devem ter imaginado que também há pirâmides na Antártida, não é mesmo? A primeira pirâmide foi descoberta pelos membros da expedição britânica Antártida, realizada entre 1910 e 1913. Os exploradores polares imediatamente a chamaram de pirâmide. Isso porque este objeto, localizado próximo ao glaciar Koetlis, tinha uma forma que se assemelhava muito a uma pirâmide. Recentemente, uma nova descoberta abalou a internet. Uma observação cuidadosa da cordilheira de Ellsworth, a cadeia de montanhas mais alta da Antártida, revelou a descoberta de mais 2 pirâmides. Não faltaram teorias que sugeriam serem bases alienígenas. No entanto, tais objetos são chamados de Nunataks pelos cientistas.
No Natak é uma palavra que se refere ao topo de uma montanha que se projeta para fora da borda do gelo, e eles são uma ocorrência comum. Por exemplo, o Bulandistindur na Islândia e o Matterhorn nos Alpes são exemplos disso. Na Antártida também, várias pirâmides misteriosas foram encontradas. Polínia do Mar de Weddell. À medida que o fim do inverno do hemisfério sul se aproxima, o mar ao longo da costa antártida fica coberto por uma espessa camada de gelo. Embora uma vasta área congele, nem todos os lugares são cobertos uniformemente com gelo, sem interrupções. Ocasionalmente, áreas não congeladas são deixadas para trás e essas são camadas de políneas. Fendas ao longo da costa da Antártida são formadas quando ventos fortes afastam o gelo da costa. No entanto, a situação não é tão simples assim. As políneas podem se transformar em áreas distantes da costa, e os cientistas estão profundamente interessados no mecanismo por trás disso. Um exemplo disso é a polínia do Mar de Weddell, observada entre 1974 e 1976. Depois disso, as fendas no gelo desapareceram da vista dos pesquisadores antárticos por um longo período e só foram observadas novamente a partir de 2016. No ano seguinte, os cientistas decidiram observar mais cuidadosamente a parte oriental do Mar de Weddell. Isso porque, no inverno de 2017, ocorreu um evento incomum nesta polínia. O buraco se alargou consideravelmente. Em 25 de setembro, o satélite artificial Terra da NASA detectou um buraco com cerca de 10.000 km² na camada de gelo. Isso é do tamanho da ilha de Chipre. Em outubro, a polínia se expandiu 8 vezes, alcançando uma área equivalente à da República Tcheca. Na Antártida, um fenômeno semelhante não ocorria há 40 anos, e o surgimento de uma polínia gigante se tornou um dos mistérios do continente antártico. Utilizando imagens de satélite, os cientistas decidiram investigar esse fenômeno. Eles descobriram que, na região leste do Mar de Weddell, ao longo do monte submarino de classe superior chamada Maud Hais, ocasionalmente ocorre uma forte ascensão de correntes de águas quentes nas proximidades da polínia. Para nós, a água pode não parecer quente. Certamente, não iríamos nadar em algum lugar assim. No entanto, essa temperatura é suficiente para corroer o gelo marinho da superfície, trazendo alegria para as baleias, focas e pinguins que habitam lá. No entanto, por que esse fenômeno não ocorre todos os anos? Isso ainda é um mistério para os cientistas. Mascom na Terra de Wilkes. E se falássemos sobre procurar vestígios de impacto de meteoritos sob o gelo da Antártida? Mas, pessoal, acalmem-se, essa ideia simples tem estado na mente dos cientistas por um longo tempo. Em 2006, uma equipe de pesquisa anunciou dados de medição de gravidade obtidos pelo satélite artificial GRACE. Foi descoberto que sob o gelo da Terra de Wilkes existe um mascom de 300 km de largura, ou seja, um local onde a massa está concentrada, e sua localização foi determinada estar dentro de uma estrutura anelar ainda maior. Os cientistas especularam que uma cratera com 480 km de largura, 2,5 vezes maior que a cratera de Chicxulub, que contribuiu para a extinção dos dinossauros, poderia ter sido formado por um impacto de um objeto. No entanto, não se pode afirmar com certeza se isso é verdadeiro ou não, já que não é possível coletar amostras de solo abaixo da espessa camada de gelo. No entanto, os cientistas propuseram a hipótese de que se o mascom na Terra de Wilkes foi realmente formado pelo impacto de um asteroide, poderia ter sido a causa da maior extinção em massa da história durante o Permiano. Há 250 milhões de anos, 73% dos vertebrados terrestres e 96% dos organismos marinhos desapareceram. A resposta para esse mistério catastrófico pode estar exatamente debaixo do gelo da Antártida. Animais estranhos. Em 2021, uma descoberta sensacional foi anunciada por geólogos durante uma expedição à plataforma de gelo Filchner. Durante a perfuração de 900 metros de gelo, ao usar uma câmera dentro, várias criaturas desconhecidas, incluindo algo parecido com esponjas, foram encontradas junto com as rochas.
Como esses animais estão sobrevivendo neste lugar a 260 quilômetros do oceano, com uma temperatura de menos 2,2 graus Celsius? O que eles estão comendo? O que vocês acham? Como eles conseguem sobreviver em um lugar onde parece impossível viver? Em vez de respostas, só aumentam as perguntas. Lago em colapso. Em 9 de junho de 2019, no topo da plataforma de gelo Amery, no leste da Antártida, havia um lago gigante coberto de gelo. Este lago de repente começou a colapsar, perfurando através de uma espessa camada de gelo e desmoronando. Poucos dias depois, 600 milhões de metros cúbicos de água desapareceram para o mar através de um buraco de 10 quilômetros quadrados. Esse buraco tem área equivalente a 3 vezes o Central Park de Nova York. Se algo assim acontecesse em algum lugar dos Estados Unidos, todos ficariam aterrorizados, mas aqui é na Antártida. Este é o continente com menos pessoas na Terra. É por isso que a descoberta do desaparecimento deste lago foi só feita 6 meses depois e por acaso. O glaciologista Roland Warner decidiu verificar imagens de satélite para investigar a propagação dos incêndios florestais na Austrália. Em dias quentes, nossos olhares são naturalmente atraídos para coquetéis gelados e água com gelo. Warner, também querendo dar um descanso às cenas de incêndios devastadores, voltou sua atenção para a região fria da Terra, a Antártida. Foi então que ele percebeu repentinamente que o lago havia desaparecido. Este lago existia pelo menos desde 1973. Havia acumulado uma quantidade excessiva de água no gelo. A água lentamente abriu o caminho através de uma camada de gelo com 1,5 quilômetros de espessura. E então, em um momento, o peso da água causou uma espécie de fratura hidráulica no gelo, levando ao colapso repentino de todo o lago. Uma camada de gelo que flutuava na superfície da água desabou cerca de 80 metros e se tornou uma espécie de recipiente de gelo. Eventualmente, um novo lago pôde se formar aqui. O vídeo de hoje termina aqui. Obrigado por assistir. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de deixar um like. Continuaremos a trazer novos vídeos regularmente. Por enquanto, vamos nos despedir por um breve momento. Até a próxima. Tchau!